A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura diária de terça-feira, 25 de abril de 2023, tem como título: A murmuração faz a família perecer. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Queridos, no capítulo 10 aí da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo aí relembra, alguns pecados cometidos por Israel lá no deserto e as tristes consequências da infidelidade. Aqui no versículo 10, ele faz aí a seguinte advertência: Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador ou destruidor. Então este versículo é uma referência ao episódio narrado no texto de Números 14, quando os filhos de Israel foram duramente castigados pelo Senhor por causa da murmuração. Murmurar, queridos, conforme o dicionário, é soltar aí queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa, falar mal, apontar faltas, formar aí um mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Após ali o relatório trazido pelos homens que foram espiar a terra, conforme está lá em Números 13, do versículo 25 ao 33. O Senhor indignou-se ante a atitude do povo. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim, conforme está no versículo 26. Então, o tema da murmuração, queridos, focalizado aí em Números 14, não é novo, na comunidade de Israel. A murmuração está vinculado à incredulidade do povo, e em diversas circunstâncias verifica-se tal atitude. Na ocasião narrada aí no texto, eles estavam acampados em Cades Barneia. Anteriormente, o povo já havia murmurado. Tudo isso se deu logo após aí a saída do Egito. E por causa da murmuração, Deus fez com que eles ali permanecessem no deserto cerca de 38 anos, conforme está lá em Deuteronômio 2, versículo 14 e 15. Embora a providência divina fosse inconfundível durante aquela jornada, o povo estava constantemente duvidando. A liderança e a autoridade de Moisés eram questionadas. Em diversas ocasiões, Deus já havia se manifestado a Moisés, o qual desempenhava ali a importante função de mediador. Apesar disso, eles se opunham a Moisés, contendiam, lastimavam-se, reclamavam. Os desejos, em vez de estarem projetados para a terra da promessa, estavam fixados no Egito, que já tinham deixado para trás. Tinham um grande desejo das comidas dos egípcios. Em vez de olhar para frente, eles olhavam para trás. O comodismo do passado sobrepunha-se aos riscos e possibilidades do futuro. Eles diziam: não nos seria melhor voltar para o Egito? Olha, se tem cabimento. Então a murmuração, queridos, é tipicamente pessimista. Os murmuradores estão sempre a reclamar e a dar contra. Quando era para subir à terra prometida, eles se recusavam. Quando era para retroceder e aguardar, eles teimaram em prosseguir. Eles estão sempre em descompasso. Parece que é pelo simples prazer de ser contra. O próprio Senhor Jesus conviveu com essa situação, A murmuração é fruto da incredulidade, pois os murmuradores, como já foi exposto, eles não creem, eles não confiam. E na igreja, infelizmente, é possível encontrar pessoas assim. Vivem a criticar,
acham que todos estão errados, que tudo é difícil, nenhuma ideia ou projeto vai funcionar, são do contra. Em vez de colaborar, eles torcem para que as coisas deem erradas. E tal atitude, queridos, além de antiética, depõe aí contra a causa cristã e traz aí prejuízos para toda a comunidade. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.